Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Eu vos saúdo com a paz de Cristo Jesus. Amém. Sem perda de tempo, sem delongas, abra a sua Bíblia Sagrada no livro dos Juízes de Israel, a saber, Juízes capítulo número 13. Aleluia. Juízes capítulo de número 13. Versículo de número 24. Juízes, capítulo de número 13 e versículo 24. Juízes, capítulo 13 e versículo de número 24. Quem encontrou com seus santos lábios, profira da seguinte forma: aí eu sou crente. Se você quiser ficar de pé e reverenciar a palavra de Deus, seria de bom agrado. Certo que reverência não é ficar em pé na hora que a palavra é lida, mas reverência é quando a palavra está sendo ministrada, proclamada e pregada. Versículo 24, no capítulo 13 de Juízes, está escrito assim: depois teve esta mulher um filho, e o chamou seu nome de Sansão. Qual era o nome do filho dessa mulher? Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Espírito Santo de Deus, fala conosco mais uma vez. O Senhor sabe que eu sou 100% dependente de Ti. Se o Senhor não tiver Espírito Santo na palavra, ela vai ficar vazia. Vai só enfadar. Mas se o Senhor estiver na palavra, algo sobrenatural acontece e acontecerá. Fala com os teus servos mais uma vez, de uma forma clara e concisa. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou tomar seu assento. O tema dessa noite é aprendendo consertos e acertos desse juiz de Israel, a saber, Sansão. Aprendendo com erros e acertos de Sansão. Nós aprendemos com erros e acertos nossos. Nós aprendemos também com erros e acertos de outros, dos nossos próximos. E aprendemos erros e acertos também com homens da Bíblia e mulheres da Bíblia. Alguém chegou a proferir para mim que isso a gente não aprende com erros da gente. Eu aprendi sim. Se você não aprende é porque você falta sabedoria na sua vida. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dará, sem duvidar. Porque se você duvidar, Deus não dá. Aleluia. Quem falou foi o meu irmão Jesus, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, do qual sou dependente. O livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia. É o 7º livro da Bíblia. Com 21 capítulos, 618 versículos. Quem é o escritor? O escritor é Samuel. Né? Chega até a proferir que é Isaías, por causa de 2 Crônicas, capítulo de número 32 e versículo 32. O período dos juízes é o período da teocracia. Era o próprio Deus que escolhia os juízes. Era o próprio Deus que suscitava os juízes.
Quando a nação de Israel estava passando pelo aperto, passando por opressão pelas mãos estrangeiras, quando eles resolviam aclamar a Deus, Deus os levantava um libertador. Aleluia! O sucessor, quando Moisés partiu, seu sucessor foi Josué. Agora, quando Josué partiu, Josué não deixou sucessor. E a liderança era, não deixa sucessor. Está difícil hoje fazer sucessores. Tem que ser muito baixo de oração para que Deus venha levantar. E quando Josué cometeu esse erro de não levantar sucessor, a nação israelita, a nação de Israel, começou a andar segundo as suas ideias, segundo o que vinha na sua mente, fazia o que bem queria. Nesse período aqui eles adoravam Deus, de manhã e de tarde adoravam demônios, os balaíns. Cultuava Deus de manhã e à tarde cultuava o diabo. Esse período aqui é chamado de anarquia, período anárquico, aonde o próprio povo eles mesmos que se governavam. E uma nação sem governo, sem líder, fica tudo de perna pro ar. Esse é o período anárquico. Quando eles resolvem, esse período do juízo dura aproximadamente 200 a 300 anos. Quando eles resolvem reclamar, aí Deus levantava o libertador, o juiz, para libertar eles das nações estrangeiras, das nações opressoras. Hoje aqui nessa noite eu quero abrir um parênteses, é você que Deus está levantando alguém bem influente para te ajudar. Esse período ele é chamado período teocrático, que era Deus que levantava os juízes. Houve aproximadamente de 14 a 15 juízes. Deus levantou. É tanto que o primeiro juiz de Israel foi Otoniel, que está em Juízes capítulo 3, versículo 9. O último foi o Samuel, filho da Ana. Está no capítulo 7, versículo 15 de Juízes. Quando estava no penúltimo foi ali, o pai de Ofni e Finéias. Filhos esses que eram desviados, que se afastaram do Senhor. Aí o povo pede a Samuel um rei, porque eles viam que as outras nações tinham um rei. Aí eles disseram, a gente também quer ter um rei. Existe muita gente hoje que, dentro da igreja, que quer ter, possuir o que o mundo tem. O que os mundos do mundo usam, eles querem usar. Difícil não foi Deus tirar o povo do Egito. Difícil foi Deus tirar o Egito dentro do povo. Deus, para tirar o Egito dentro deles, Deus, para tirar eles do Egito, Deus usou as 10 pragas. E para tirar o Egito dentro deles, eles usou os 10 mandamentos, que é o decálogo. Aí vai entrar o período e Samuel ficou triste, ficou cabisbaixo. Também que ele foi orar ao Senhor. Porque quando você estiver frustrado, decepcionado, quando tudo estiver dando ruim, não se conturba, não arranca os cabelos da cabeça, vai orar. Samuel foi orar e disse assim: Samuel, por que estás triste? Eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Quando você rejeita vir para o culto da escola bíblica, culto de doutrina, você está rejeitando a pastora Jesus, você está rejeitando as coisas de Deus. Tem alguém aí?
as coisas sexta-feira. E foi forte como sexta-feira, não foi? Foi curada de um nódulo nos seus. O juiz de Israel é Abdiel, Juízes capítulo 3, versículo 9. O segundo é eu, esse cara era canhoto, era esquerdo. A 10. Aí Juízes capítulo 3, versículo 15. O terceiro era Sagar, aí Juízes capítulo 3, versículo 31. O quarto juiz foi Débora, uma mulher. O 2 foi das mulheres. E o Senhor me revelou assim: está de estudo das mulheres em 30 e 30 dias. Coloca uma para dirigir e outra para pregar. Parece que a mulher tem mais coragem que os homens. Parece que a mulher adora mais que os homens. Deixa eu ver se tem algum varão aqui dentro. Dá um sinal aí. Pelo amor de Deus, não deixa eu só aqui não. Deixa Jesus. O sexto foi Gideão. Capítulo 6, versículo 36 de Juízes. O sétimo foi Tola. Ou seja, o touro, nem touro. Está em Juízes, capítulo 10, versículo 1. O oitavo foi Jair. Está em Juízes, capítulo 10, versículo 3. O nono foi Jefté. Quem lembra de Jefté? Juízes, capítulo 11. E o décimo foi Ilassa. Está em Juízes capítulo 12, versículo 8. O 11º foi Elon, está em Juízes capítulo 12, versículo 11. O 12º foi Abdon, está em Juízes capítulo 12, versículo 13. O 13º foi Sansão, o qual, se der tempo, eu vou falar sobre ele. O 14º, o penúltimo foi Eli. E o último, Samuel. É um erro teológico dizer que Sansão era o homem mais forte do mundo. A força de Sansão não vinha dele, vinha de Deus. Era Deus que dava força a Sansão. Era Deus que dava vigor a Sansão. Quem quer força hoje de Deus? Quem quer força de Deus, vigor de Deus nesta noite? Pois bem, no Evangelho, Sansão está sobre o número 7. Como está no Evangelho de João? Assim, no Evangelho de João, segundo escreveu João, está ligado também ao número 7. Tem 7 milagres inéditos que não tem em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Os milagres, 7 milagres que tem em João, não tem em Mateus, Marcos e nem Lucas. Da mesma forma, assim a vida de Sansão relacionada ao número 7. O número 7, na numerologia bíblica, é o número da perfeição de Deus. Alguém pensa assim, mas o dragão tinha 7 cabeças. Como é que pode ser o número da perfeição de Deus? Eu digo, o diabo é imitador e Deus é criador. Jesus Cristo. O número 7, ele não é cabalística ou mística, mas não é uma numerologia cabalista, nem uma numerologia mística, mas sim uma numerologia bíblica. Não é uma hermenêutica jurídica, mas é uma hermenêutica bíblica. Não é uma antropologia social, mas é uma antropologia bíblica. E rapidamente, velozmente, aqui eu quero falar rapidamente sobre Sansão era nazireu. Perceba aqui que o menino cresceu, não foi? É melhor um menino crescendo do que um grande se perdendo. Deus tem segredo com os pequenos. Os grandes ele já levantou, ele já levantou os pequenos. Não era grande, a menina que estava na casa dele era pequena. Não foi na maleta de Naamã que contagiou a menina, mas foi a graça que estava na menina. Tem alguém aqui. Sansão é nazireu. Estava sobre ele o nazirado. E onde é que eu vou
encontrar, pastor, como era ser um nazireiro. O quarto livro da Bíblia, tem em hebraico, tem números. Capítulo 6 você vai ver os segredos, as regras do nazireado. Então, a Bíblia, como o nome de Sansão, a vida de Sansão, assim a vida de Sansão também está relacionada ao número 7, a Bíblia começa com 7. Deus fez os céus e a terra, e mais tudo ela que existe, no sexto dia. No sétimo ele não descansou, ele parou, ele cessou. Está escrito que ele cansou. Deus não cansa, porque o Espírito não cansa. Né? Para o lugar de Jericó cair foram quantas voltas? É o nome. Umas 7 voltas, as muralhas de Jericó, elas desmoronou, caiu. E é até interessante, irmã Valéria, que ela nem caiu para o lado esquerdo nem para o direito. Porque se ela caísse para o esquerdo, matava muita gente que estava rodeando. Aí Deus é tremendo, aí elas desceram para baixo. Ele ensina a Deus como Deus agiu e trabalhar, não conhecer Ele. É o nome de Jesus. Quem pode estar entendendo aqui a palavra? Então, o nazireado está em Números capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 22. Então, Deus fez todas as coisas dos céus e a terra, e o mais do nela que existe, do nela que há, no sexto dia, e no sétimo ele cessou e parou. Isso é o original, o hebraico. Como está na Bíblia, a Bíblia era 100% perfeita, 100% sem erros. Quem tem erros é o tradutor e os que interpreta. Mas a palavra no original, Deus cessou e parou da sua obra. Então foram 7 voltas que Deus deu a estratégia a Josué para que as muralhas de Jericó tombassem, caíssem. O mesmo Eli parou, foi? O mesmo Elias, alguém me ajuda aí, parou, foi? Parou? Não. Pode deixar, não parou. Espera ainda, que tá um negócio aqui no meio. Não, pode deixar, não tem nada não. Deixa. Não tem nada. Tá pra... Aí, tá, agora que tá Glória a Jesus. O mesmo Elias que disse, segundo a minha palavra, não chove aqui em Israel. Passou 3 anos e meio sem chover. E o mesmo que orou para não chover foi o mesmo que orou para chover. Aí ele foi para o monte, ele levou o servo dele. Aí ele disse, dá uma olhada aí como é que está o céu. Aí ele disse, está só o sol, que é estigante, escaldante, quente. Aí ele orou quantas vezes? 7 vezes. Aí disse, eu estou vendo, nas 7 vezes eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus não precisa da mão do homem para agir. Deus não precisa de muitas nuvens ficar nublado para chover. Quando está o sol castigante, vem o sol e Deus está chovendo. Glória ao nome de Jesus. Apocalipse tem 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus e 7 selos. E contém de 7 regras do nazireado de Sansão. Primeira regra do nazireado de Sansão. Ele tinha que se abster de bebida forte. Não podia beber cachaça, não podia beber uísque, não podia beber cerveja, não podia... Alguns cantores fazem. Não dá aqui, né? Tem umas denominações aí que você pode beber, eles estão mesmo assim. Então, se Sansão não podia beber, bebida forte, é hora do nazireado. Você está pensando que você fala o que você quer? Você pode até fazer, mas quebrar a cara você quebra. Está funcionando aí, Lana? Glória a Jesus. Você não já fez tatuagem. Aleluia. Glória a Jesus. Segundo, não podia cortar o cabelo. Sansão não podia cortar o cabelo. Nazireu não podia cortar o cabelo. E esse cabelo dele era interessante, tinha 7 tranças. Terceiro, não podia tocar em cadáveres. Em morto, coisa morta. Quarto, se consagrar diariamente. Aleluia. Meu Deus.
assim. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Qual era a quarta regra do Nazireu? Se consagrar todo dia, diariamente. Quinto, ele precisa de uma cobertura sacerdotal. O Nazireu precisava de uma cobertura sacerdotal. Por isso que existe muito crente desengrejados, né? Crente em casa, está sem uma cobertura espiritual. Sexto, tinha que ser um modelo de adorador. Tem que ser uma referência. Tem que ter uma boa reputação, um bom testemunho para o comunitário. Sétimo, ser cheio do Espírito Santo. Regras do Nazireu. Sansão também fez 7 milagres. Quantos milagres? 7. Primeiro, matou um leão. Juízes 14, 5 e 6. Como é que você consegue matar um leão? Que tem uma força, uma tonelada na sua boca. Um pitbull tem uma força na boca dele de meia tonelada, de 500 quilos. Um leão pega o pitbull, dá uma tapa nele como se fosse um gatinho nascendo novinho. Sansão pega o leão e rasga ele como um cabritozinho. Eu estou pregando aqui, tu vai. Segundo milagre, massacrou-os as calonitas, está em Juízes capítulo 14, 19. Terceiro, incendiou a seara dos filisteus, que está em Juízes capítulo 15, versículo 4. Ele pegou 300 raposas, botou facho no rabo da raposa, lascou na plantação de trigo e cevada de trigo dos filisteus. Como é que você pega 300 raposas e manda aí? Pegar uma raposa hoje é complicado. Não tem onde tentar pegar, não. Já não está não, aqui, não vai pegar uma raposa. Como é que você pegou 300 raposas? Olha para teu irmão e diz assim: só Deus. Quarto, matou homens de Etã. Está em Juízes capítulo 15, versículo 8. Quarto, matou homens de Etã. Está em Juízes capítulo 5, versículo 8. Quinto milagre de Sansão. Matou 1000 homens com uma queixada de jumento. O golpe de carteira para lá. Como é que você mata 1000 homens com uma queixada de jumento? Está vendo aí, irmão? Só Deus. Sexto, quebrou os portões da cidade de Gaza. Juízes 16, 1 e até o versículo 4. Era pesado, irmão Gerando. 3.000 quilos ou 4 quilos. Era um portão de ferro. Ele botou no ombro e subiu para o monte. Meu Deus. Mas quem gosta da palavra? Quem gosta disso? São os milagres que Sansão fez, né? Sétimo milagre: derrubou o templo de Dagon e matou muitos filisteus. Juízes capítulo 16, versículo de número 30. Então Sansão está relacionado ao número 7. 7 regras do seu Nazireu, 7 milagres, agora os 7 erros de Sansão. E eu e você vamos cometer. Primeiro, casou-se com uma mulher pagã. Juízes capítulo 14, versículo 1. É o namoro misto, o noivado misto, o casamento misto. Namorar com pessoas que não é crente, vai ser essa mesma fé. Noivar com pessoas que não é crente, que vai ser essa mesma fé. Casar com pessoas que não é crente, vai ser a mesma fé. E a gente Paulo chamou isso aí de jugo desigual. Qual é a comunhão da luz com as trevas? Tem uma comunhão? Qual tem uma comunhão do diabo com Jesus? Tem alguma? Por que não casamento misto? Porque enfraquece o povo de Deus e desvia. Mas escuta mais você jovem aí, você que namora com menina ímpia aí. É mais fácil levar você para o mundo que você trazer para a igreja. Vice-versa, moça. É mais fácil o rapaz lá fora te tirar daqui do que tu trazer ele para cá. Quem gosta do pastor Rogério pregando? Segundo ele, tocou no cadáver. Não era para tocar, ele tocou no morro. Agora, vamos para
Então, bora esse pregador aqui, ó. Como é, irmão daí? Nós já vimos italiana, arranchada em parceiro, em cerca de vara, em buraco, em lota de pedra, que é um linguajar nordestino aqui, né, irmão Francisco? Agora, como é que uma italiana, irmão, vai fazer mel com restos mortais, fedorento, de um leão? Diz assim, isso é oferta do diabo. Se o diabo quer derrubar o homem de Deus e a mulher de Deus. E ainda mais quando ele passou lá, ele comeu com mel e os pais dele. E não disse de onde era. Tem muitos filhos que enganam os pais e mesmo dos pais. Segura. Meu Deus do céu. Ai. Não é. É nada. Mesmo dos pais, mas mesmo para Deus. Quem está entendendo a palavra? Terceiro, se envolveu com uma imoralidade sexual. Está em Juízes, capítulo 16, versículo 1. Foi se prostituir. Sabe qual era a fraqueza de Sansão? Mulher. Sansão podia ver mulher. Deixa eu pregar, Jesus. Segura. Quem está comigo aqui? Quarto, se une a outra mulher. O nome dessa aqui é Dadá. Dalila. Dalila. Ei, mas você não tem um Dadá? Dadá. Jesus. São os de Sansão, viu? Que Sansão brincou de ser amarrado. Juízes capítulo 16, versículo 6 ao 16. Sansão brincou de ser amarrado. Pare de brincar de se amarrar, senão você não vai conseguir sair dessa amarração. Pare de brincar com o pecado. No pecado ninguém se brinca. É verdade, Jesus. O pecado derruba, é uma queda que acaba quase não se levanta. Brincou de se amarrar. Quem brinca de se amarrar, amarrado fica, né, irmão? Vamos ajudando a pregar aí. Jesus. Sexto, entregou todo o seu coração a Dadá, a Lila. Juízes capítulo 6, versículo 16 e 19. Aí ele disse, porque o homem é conquistador. Diz que ama, faz tudo para pegar. Então quem pega não é mais cavaleiro, não é mais. Deixa eu pregar, Jesus! É ou não é? É o cavaleirismo, é o educado. Mostra a lua, não tem esse tempo aí pra você. Olha a lua como está bela, bonita. Aí quando tem menino, se relacionando com menino, aí é um na frente e outro atrás. Uma coisa que vai falar, e a lua? Não tá lá, você não tá vendo que tá lá. Porque quando é um negócio novo, acaba não larga nem pra deixar, porque o negócio mas não segurar. Agora quando passa o tempo, não dá por isso, não. Passa. Sério, revelou o seu segredo. Eu queria até falar aqui de alguns segredos que você não pode revelar. Primeiro, você não pode contar os seus segredos íntimos com seu marido e sua esposa. Segundo, você não pode contar a alguém enquanto você ganha. Fica calado. Quem está aqui comigo nessa noite? Deixa eu entregar tudo aqui nessa noite. Deixa eu entregar tudo. Posso entregar? Não, gente. Gente, Sansão tinha quantas tranças? 7. Sansão está relacionado ao número 7. Então vamos os 7 símbolos das tranças de Sansão. Primeiro símbolo das
Trança de Sansão. Força. Aleluia, Jesus. Quem tem aliança com Deus, quem é obediente, quem tem temor tem força. Paulo diz, quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu... Segundo símbolo da segunda trança de Sansão, coragem. Porque não adianta você ter força e ter coragem. Ser covarde. Ai, ai, ai. Ah, sério. Terceiro símbolo da força de Sansão, espiritualidade. Você só tem força e coragem se você estiver espiritualidade com Deus. Quarto, honra. Enquanto você estiver honrando Deus te honra. Quinto símbolo da trança de Sansão, santidade. Porque santidade não tem idade. Sem santidade a qual ninguém verá. Intimidade, não está com intimidade com Deus. Você só tem intimidade com uma pessoa quando você visita ela, quando você conversa com ela, você faz amizade com ela. Você tem intimidade. Você pode conhecer a pessoa lhe conhece do jeito a Deus. Quando você passa a dialogar com Deus, conversar com Deus, aí você tem intimidade com Deus. Sétima símbolo da trança de Sansão, fidelidade. Eu tenho que ser fiel em todos os procederes. E aqui eu encerro com 7 consequências da queda de Sansão. Quantas consequências? 7. Primeira consequência da queda de Sansão, a partir de Juízes 16, a partir do versículo 20. Primeira consequência: perdeu o Espírito do Senhor. Primeira consequência da queda de Sansão, perdeu o Espírito do Senhor. Lembra que Davi disse no Salmo 51, versículo 10, 11 e 12: Senhor, pode tirar tudo de mim, todo o meu povo, toda a minha vaca, todo o corpo, todos os meus servos, todo o meu rebanho, mas por favor, não retira de mim o teu Espírito. Só quem está sentindo aí, segunda consequência da queda de Sansão, perdeu a visão. Tem muita gente que perdeu a visão. Está dando por visto aí. Terceira consequência da queda de Sansão, tornou-se a ser escravo. Foi escravo. Quarta consequência da queda de Sansão, desceu para casa. Estava lá em cima e desceu. Quem estava entendendo? Quinta consequência da queda de Sansão, perdeu toda a sua força. Tem muita gente fraca por aí, não tem, não, irmão? É verdade? Sétima, gente, ficou em si. Não entra no moinho. Moendo no moinho só em si, ó. Moendo os polvinhos, ele como um palhaço. Tira como um palhaço. José estava dentro da cisterna e andando dentro de si. Sabe o que é andar em si? Uma pessoa está andando em si, ela não sai do lugar, ela não prospera, ela não avança na força mental, ela não avança na vida conjugal, ela não avança na finança, ela não avança na saúde, ela não avança na vida familiar, ministerial, espiritual. Sabe por quê? Porque ela está sem direção. Sem direção, está pensando que tem direção e não tem. Agora vamos encerrar. 7 características da sua restauração. Estou dando glória. A gente tem 7 características da restauração de Sansão. Diga para o teu vizinho que assim tem restauração nesse final de culto. Em nome de Jesus. Característica da restauração de Sansão. Está em Juízes 16, a partir do
versículo 22. Primeira, o cabelo cresceu de novo. O cabelo cresceu de novo. Vai crescer de novo, vai crescer de novo, vai se levantar de novo, vai crescer de novo, vai para vocês pregar, né, irmão? Com esses tópicos aqui, tudo, irmão. Pregar só uma coisa aqui, só sobre o céu. Dá ou dá? Segundo, eu lembro, ele se lembrou do seu chamado. Ele disse que ele chamou não foi um homem, que ele chamou foi Deus. Ele se lembrou que foi Deus que o chamou. Foi Deus que o chamou. Foi Deus que te escolheu. Terceiro, ele clama a Deus. Ele clama a Deus, ele vai orar a Deus. É interessante que Deus não só ouviu, respondeu e atendeu. Vamos para o quarto, ele se arrependeu. Coisa boa se arrepender. Ele se arrependeu. Sexto, ele agarrou os pilares. O templo dos filisteus. Agarrou e disse: Senhor. Aí a força já tinha voltado. Aí ele não viu que estava todo mundo dentro do templo. Disse: agora. Aí aqui eu quero dizer aqui para encontro todos os teólogos aqui que dizem que Sansão se suscitou. Sansão não se suscitou. Ali foi um ato de guerra. O intuito de Sansão eram os filisteus. Se ele tivesse se suscitado, são 5 pessoas que se suscitaram na Bíblia. Primeiro foi Saul. Se ele tivesse suscitado, ele não estava escrito em Hebreus capítulo 11, na Galeria da Fé, acho que é Hebreus capítulo 11, versículo 37. E como não lembrar de Jefté, de Gideão e de Sansão. Certo, vamos embora. O que ele pega para ir embora? Certo. É o nome de Jesus. Ele lembra da promessa de Deus. Sansão lê da promessa de Deus. Eu tenho que ler para me encerrar. Sansão lembra da promessa. Lembra da promessa que Deus te prometeu? Não estou falando de político, não. Estou falando de Deus. Político só. Aleluia, Jesus. Aí eu tenho que ler aqui, irmão, porque aqui é forte demais. Aqui é forte demais. Tenho que ler o capítulo 3 de Sansão, que ele lembra da promessa. Ah, Jesus. Aleluia, grande Deus. Deixa eu achar a passagem bíblica aqui. Capítulo 3, já sei, eu quero achar o versículo, tenho que ler para ver o que foi que a promessa que estava sobre Sansão. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Aí, aguenta só um pouquinho aí. Aleluia, Jesus. Porém, disse-me: eis que tu conservarás. Essa era a mãe de Sansão, que não tem nome, não para Manoá. A mãe de Sansão não tinha nome, não. Porém, disse-me: eis que tu conservarás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será Nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Olha a promessa. Aleluia. Não, olha, deixa eu ler. Ó. Porém, disse-me: eis que tu conceberás, no anjo terceiro diz, e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Ele lembrou da promessa.